pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Voar, nosso podcast querido. E hoje nós estamos com uma convidada aqui especial, maravilhosa. Ela é a Roberta Pavon, empresária de bem-estar íntimo e emocional, especialista em sexualidade consciente e relacionamento. E já impactou mais de 1.000 pessoas com seu trabalho transformador. Seja muito bem-vinda, Rô. Obrigada pelo convite. Adorei, um prazer. A palavra prazer é a minha palavra, né? Prazer em estar aqui, viu? Muito obrigada. Muito bom. Eu queria trazer esse tema, né, para o nosso podcast, pensando realmente no quanto ainda temos tabus com relação à sexualidade, à saúde sexual, inclusive. Perfeito. E aí eu queria trazer uma pessoa que fosse responsável, né, para trazer esse tema, porque a gente já conversa bastante, a gente já conversou bastante sobre isso, e eu percebo que a nossa ideia bate, né, com relação. Muito. Então, muito legal. Uma das falas da Roberta que me pegaram, assim, foi falando sobre o quanto a gente tem troca, né, de energia com o parceiro, né? Então, a gente precisa ter muita responsabilidade. Com certeza, Com relação com certeza. A hora que eu tava vindo pra cá, eu até fiz um story falando, gente, o quanto ainda a gente tem tabu e o quanto eu fico feliz quando as pessoas me chamam pra falar desse tema, porque é um tema que faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. A gente tem que ter esse olhar pro bem-estar, pra saúde, pra qualidade de vida, né? Então, obrigada mesmo, porque eu acho que é super importante cada vez mais a gente trazer esse assunto e normalizar e naturalizar, porque é pra ser assim. Exato, né? Exato. Bom, vamos lá. Uma das perguntas aqui iniciais que eu acho que vai trazer um entendimento é como que você começou a trabalhar com isso? Ou como que você pensou em trabalhar com isso? Ou por quê? Tá, eu caí de paraquedas, na verdade, né? Gente, eu nunca imaginei. É muito engraçado, porque quando eu fiz uma transição de carreira. E quando eu fiz essa transição, muita gente falou assim, como você não pensou nisso? Eu sou jornalista de formação. Trabalhei muito em imprensa, assessoria, comunicação, depois fui para marketing. Então, sempre comunicação e marketing. Minha carreira inteira foi nisso, até que, na pandemia, eu liderava uma área de experiências de marca, eventos, ativações, uma grande empresa. E não tinha eventos na pandemia. Então, eu fiquei de março a outubro ali, ainda tentando fazer algumas coisas e tal. E fui desligada da companhia, depois de 10 anos. E aí, falei, bom, não sei o que eu vou fazer ainda. Foi num dia. No dia seguinte, eu fui encontrar uma pessoa, tomar uns drinks, não tinha nada a ver. Uma pessoa que era uma amiga minha, não era nada de trabalho. E aí, quando eu cheguei lá, ela falou, nossa, eu vi que você saiu da empresa e tal. Ela falou assim, eu tô com umas ideias aqui. Ela tinha vindo de um outro estado, começou a morar em São Paulo. Ela falou assim, tô com umas ideias, eu tô pensando em abrir uma sex shop. Quando ela falou, você topa? Quando ela falou isso, Aline, eu fiz assim, imagina, você tá doida. Eu acho esse nicho super brega. Eu falava assim, super brega, super cafona. Eu não tinha nada de conhecimento de sexualidade. Só que eu não tinha nenhum tabu. E eu falei assim que eu até falo isso nas palestras. A única experiência que eu tinha com produtos era aquelas bolinhas que estoura, que tem o líquido dentro, estoura e arde até a alma. E eu falei assim, nossa, mas eu não tinha vibrador na época. Acho que eu até tinha um, nem lembro se eu tinha. Só que eu fiquei muito curiosa e passei o final de semana estudando o mercado. Aí eu vi que do ponto de vista de negócios, estava crescendo, na pandemia cresceu muito, né? Deu um boom, explodiu, tava crescendo só atrás de pet shop. Eu falei, poxa, é um mercado potencial que tá abrindo. Até então eu não sabia o tanto de tabu que tinha ainda. Mas, sabia que tinha, mas não sabia o quanto depois de começar a estudar. Você não tinha já? Eu não tinha nenhum. Tá. Eu falei assim, e aí eu fui pesquisar quem tava falando sobre esse assunto e não tinha tanta gente falando sobre esse assunto ainda. Aí eu falei, poxa, eu sou de comunicação, embora tenha sido sempre bastidor. Eu falei, mas eu não tenho vergonha de me comunicar. Eu falei, eu acho que pode ser um nicho muito legal. E aí, fui. Falei, topo, vamos entender esse mercado e tal. E aí, começamos. Legal. E aí, eu me apaixonei tanto. Ela não seguiu, a gente ficou 6 meses juntas. Depois, eu entrei numa outra sociedade, 2 amigos que eram da BRF, inclusive. Me convidaram porque amavam o meu negócio e tal. Fizemos essa segunda sociedade. Fiquei mais 1 ano e meio com eles, foi maravilhoso. Mas eles acabaram mudando de país. E aí, quando eu me conectei com esse tema, eu me apaixonei. Eu falei, gente, isso aqui é uma missão de vida. Porque quando eu comecei a olhar os tabus, quando eu comecei a ver o quanto a gente precisava naturalizar isso, eu falei, isso aqui é uma missão de vida. Eu encarei como um propósito mesmo, sabe? E aí fui. E aí tô há 5 anos, né? Fez 5 anos agora em outubro. O meu primeiro lançamento da minha loja foi em novembro de 2020.
Então, faz exatamente 5 anos que eu tô nesse mercado. Indo pra cá, indo pra lá, faz uma coisa, faz outra. Estuda, muitas formações. Nossa, muitas mesmo. Nossa, parabéns, Rô. Sim. É realmente muito importante. Eu passei por um processo também de autoconhecimento, onde entrou muito esse tema em foco. E acho que, realmente, assim, transforma a nossa saúde, realmente. Total. Saúde. Nosso olhar pra gente, nosso olhar pra vida, pro outro, né? É muito louco isso. Total. E qual que é o foco da sua atuação hoje? Eu sei que você é sexóloga, mas você não está mais atendendo, né, de maneira individual. Como é que funciona? Hoje, aí o que aconteceu? Eu fui estudar muito. Então, eu fiz várias formações em sexualidade humana, em sexologia, para trazer a questão da ciência mesmo. Mas também fui para um lado que eu chamo de mais espiritualizado. Não é religião, não é tantra, sagrado feminino, ancestralidade, para ter um entendimento maior. Porque eu falo que a ciência ainda é muito recente, que estuda a sexualidade. A gente ainda não consegue ter todos os dados ainda, E a gente tem que trabalhar o empírico, que é a observação, né? Observar o outro, a experiência do outro. Então, eu tento trazer um olhar muito mais macro da sexualidade. Então, dentro disso, eu já atendi como terapeuta, mas hoje, meu foco é palestras, mentorias, workshops. As mentorias são individuais e de casais também. Grupo é um pouco mais complexo, porque ainda é um assunto muito tabu. Mas então, eu acabo focando muito em individual, homem, mulher. Já atendi homens, já atendi mulheres. E atendo casais. E aí, a mentoria, ela é um pacote. Então, você contrata ali algumas sessões, diferente de uma terapia tradicional ali, que você vai indo nas sessões e tal. Então, eu fechei esse pacote porque eu peguei o principal da sexualidade, que eu mais vejo, né, das questões. Trago o relacionamento também, obviamente, a sexualidade é muito ampla. E aí, fecho esse pacote e levo ao conteúdo mesmo, as informações para trazer essa transformação. E o que você vê? E os produtos, né? É. Que aí eu tenho a minha marca de produtos também, que eu trago, que eu amo, né? E depois a gente vai falar um pouquinho. O que você vê, assim, que... Hoje você falou que você fez um pacote com os principais temas, né? Com os principais problemas que você enxerga. Qual que é, né? Se não o maior, mas um dos maiores problemas que você enxerga ainda? Acho que assim, tem muitas questões que a gente precisa abordar lá dentro. Então, acho que quando a gente começa a olhar para a sexualidade, a gente traz muita questão do autoconhecimento. Você sabe que quando eu comecei a trabalhar com isso, o que me motivou a realmente olhar para isso foi uma pesquisa que eu vi. A primeira pesquisa que eu vi sobre o assunto foi uma pesquisa da USP, que falava assim, que ainda me dizem que essa pesquisa ela não é nem tão... Porque diz que o número é muito maior, mas que a pesquisa dizia assim, 40% das mulheres não se tocam, não se masturbam e 55% não chegam ao orgasmo. Aí, quando eu vi essa pesquisa, eu tinha uma sexualidade, um desenvolvimento muito natural, não tinha, como eu falei, não tinha tabu. E falei, como assim? Metade das mulheres não tem o ápice do prazer, e não se conhecem, não se tocam. Eu acho que é um número maior. E aí eu já vi outras pesquisas que falam 70% não chegam lá e tal. Enfim, mas eu trabalho com essa porque é da USP e tal. E eu falei, não, eu preciso ter esse olhar e levar essa informação para as pessoas para que realmente a gente traga esse movimento de transformação. Então, a primeira coisa que a gente fala na sexualidade, que a gente vê é a questão do autoconhecimento. Né? A gente fala muito disso, por quê? Porque se 40% das mulheres não se tocam, significa que elas não conhecem o corpo delas. E quando eu falo se toca, não é só nossas partes íntimas, que inclusive é onde a gente foi direcionado na sexualidade. É o corpo mesmo, olhar pro teu corpo, tocar teu corpo, entender onde são os teus pontos ali mais sensíveis de prazer. Então, a primeira coisa que a gente fala, porque se eu não tenho o autoconhecimento, se eu não me conheço, tanto o emocional, né, óbvio, né, eu sempre vou além, mas trazendo pra cá pro corpo, se eu não me conheço, como é que eu vou ter o meu autoprazer e como é que eu vou levar isso numa relação, né? Eu ouço muito assim, fulano ou fulana não me dá prazer, fulana não me fez gozar, mas você sabe como é esse movimento seu, para que você leve para a relação? Porque tem uma coisa fundamental que eu falo, duas coisas. Prazer individual e põe a mão aqui. Se eu te tocar, é você que está sentindo. Eu não sei o que você está sentindo. Pode estar muito fraco, muito forte, muito rápido. Então, eu preciso que você me diga. Exato. Eu acho que essa parte da comunicação... eu e o Daniel, a gente sempre teve muita energia, a gente sempre teve muita conexão. E, de certa forma, a gente tinha uma química também já super aflorado. Mas eu lembro, quando a gente começou a fazer a nossa terapia de casal, que a terapeuta, ela perguntou algumas coisas pra gente... E nem eu sabia, e nem ele sabia. Tipo, olha, assim, interessante. Os dois ainda, ficavam meio
na dúvida, sabe? O que ela tá perguntando aqui? Olha só. E foi bem legal, assim. Depois que a gente começou a se comunicar um pouco melhor e tudo mais. É óbvio, conforme o tempo foi passando, né? O relacionamento foi amadurecendo também. A gente começou a se comunicar mais e melhor. Mas foi incrível enxergar o quanto... A gente já estava junto há 9 anos. Uau! E a gente ainda não... Tinha muita coisa que a gente não sabia sobre a gente mesmo. Perfeito. É porque a gente não normalizou essa conversa, a gente não normalizou tudo isso, a gente não normalizou se tocar, ninguém aprendeu sobre isso. Educação sexual é uma jornada, mas trazendo para o sexo em si, a gente não aprendeu sobre isso, ninguém aprendeu. As nossas referências foram muito negativas, inclusive, que eu trago da pornografia, né? Então, quando você tem esse olhar de que a base é o diálogo, seja fora da cama, seja dentro dela. Obviamente, o diálogo, de novo, de uma forma mais ampla, para o casal, no relacionamento, mas trazendo para a cama, para o sexo, o diálogo transparente, o que eu gosto, o que eu não gosto, realmente, dificilmente vai ser... um vai dar prazer pro outro, né? Então, é isso. Então, você conhecer o teu corpo, se conhecer, para que você tenha mais esse prazer com você e que você consiga levar pra tua relação como vocês fizeram. Tudo bem que depois de 9 anos, mas olha isso, né? O processo que foi. Se a gente leva esse conhecimento agora, as pessoas já começam a olhar pra isso agora. E leva pra relação, né? Mas eu percebo que ainda há a dificuldade da pessoa entender que não é uma fraqueza, sabe? Não é... Igual você falou aí, tipo, poxa, a pessoa tá lá te tocando, tá fazendo das tripas corações. Tá, mas... Coitado, tá fazendo um puta trabalho. Na referência que ele teve, na experiência que ele teve, né? E tá tudo bem, porque se o prazer é individual, por isso é importante eu falar, olha, desta forma, para mim, não tá tão confortável. Vamos mudar? Vamos fazer de outra forma? Seja ali na cama, na hora ali, você demonstra alguma coisa, um gemido, um movimento ali. Seja fora, vamos conversar. Eu falo que tem várias formas. As pessoas ainda têm muita vergonha de falar sobre isso, né? Eu atendi um casal uma vez, que foi uma consultoria de produtos específicos. Aí eu fui na casa... Eu adoro contar história, gente. E aí eu fui na casa deles... E aí eu tava falando sobre os produtos ali. E aí teve uma hora que ele teve que sair pra atender uma ligação. Ele falou, peraí que eu já volto. Quando ele saiu, ela começou, não, porque ele não me faz gozar, porque é ruim, porque eu beijo dele, porque eu abraço dele, porque... Ela, assim, ó, em 1 segundo ela falou tudo. Porque ela acho que ela tava com medo dele voltar. Aí eu falei assim, aí eu esperei ela falar. Aí eu falei assim pra ela, mas ele sabe de tudo isso? Ela falou, não. Eu falei, então, você precisa comunicar pra ele, porque ele não tá sabendo. Ele não tá sabendo que você não tá gostando. Porque, eu falei assim, como é na hora? Você finge que você tá gostando? Porque mais de 50% das mulheres fingem orgasmo. Aí ela falou assim, ele não sabe, eu finjo que tá bom. Aí eu falo, então você... Como é que você quer que ele adivinhe? Eu falei, você negligenciou o seu prazer, né? Porque você tá fingindo ali, então não tá gostoso. Você fez com que ele achasse que estava bom. Ele vai continuar fazendo dessa maneira. Então, você precisa comunicar para ele o jeito que você gosta. Aprender primeiro, porque depois também a gente descobriu que ela também não tinha autoconhecimento e tal. Então, e aí levar para ele. Porque realmente ele não tem uma bola de cristal e vai adivinhar o que você quer ou o que você não quer, né? É isso mesmo. Eu tive uma conversa recente até com algumas amigas. E a gente estava falando sobre o tema. E quando a gente começou a conversar, algumas delas, tipo assim, olhando pra mim com uma cara, tipo... Não é possível que você... Eu falei, gente, é algo... Realmente, eu também me vi nessa mesma caretice, sabe? De olhar pro tema de uma forma muito... errado... Principalmente, né? Eu cresci dentro de uma religião muito fechadinha, muito... E eu não tô falando que tá errado a forma deles... agirem. Só que isso me trouxe problemas, né? Então, depois eu tive que trabalhar isso com terapias e tudo mais, tal. E hoje, graças a Deus, a gente consegue lidar bem com isso. Mas, poxa, peraí. Eu não tinha coragem de falar que eu estava sendo abusada, porque eu achava que eu era responsável por isso. E depois disso, isso desencadeou diversos mal-estar em mim. Quando eu estava casada, eu sentia a repulsa por conta daquilo que tinha acontecido lá atrás. E eu não tinha abertura para falar nem de uma coisa nem de outra. Mesmo sendo super certo. Eu estava com meu parceiro, com meu marido, né? Tudo certinho, mas eu não tinha coragem de falar sobre o tema. Então, às vezes, por deixar tão fechado,
a gente está negligenciando e a gente está deixando coisas acontecerem muito piores do que aquilo que você está deixando de falar. Total. Trazendo por esse histórico que você está falando, né? Quando a gente traz para a questão sociocultural, é fundamental a gente falar disso. Por quê? Porque a gente vem de um sistema muito patriarcal e, obviamente, teve muita interferência da igreja num sentido de que o sexo muito visto, o prazer muito negligenciado e visto como culpa, vergonha, medos, pecado, porque a gente tinha um olhar para a reprodução e a gente não tinha um olhar para prazer. E para a mulher foi muito pior, né? Os homens, eles ainda tinham um pouco mais de direito de ter esse prazer. A mulher foi condicionada, ensinada a dar prazer, a satisfazer o outro, né? Então, dentro desse sistema cultural, para nós mulheres foi muito difícil a gente normalizar, falar o que a gente está sentindo, falar gosto, não gosto, que eu desejo. O desejo é uma coisa assim que foi super... Não, a mulher não pode falar que tem desejo, ela não pode falar que ela tá excitada, não pode falar. Então, a gente realmente vem deste lugar, né? Então, por isso que eu falo, tem formas de falar, não necessariamente você precisa ter uma DR, sentar ali. Não, mas, por exemplo, você pode fazer eu falo assim, você pode fazer uma brincadeira de stop, por exemplo. Sabe aquela brincadeira de stop que você coloca lá? Sei lá, alguma parte do corpo, você coloca uma linha ali com várias coisas, assim, desejo, prazer, gosto, não gosto, ou uma lista, sim, talvez não. Ah, gosta de sexo oral? Sim, talvez. Ah, não. Então, você vai colocando, então você pode estabelecer brincadeiras, você pode um dia, sei lá, colocar um post-it com uma frase ali, mas gostaria que você me beijasse de tal forma, ou fizesse um oral de tal forma. Então, não precisa necessariamente ser uma conversa. Ou então, sei lá, você vai ter uma conversa, não precisa ser marcada, pode ser um dia, tô lá, vamos tomar um vinho, vamos falar um pouquinho mais disso, entrar com essa conversa. Eu tenho um joguinho, até esqueci de trazer, é super legal. Ele chama Maituna. Ele é um joguinho que fala sobre a vida. Então, você traz essa conexão, você traz essa intimidade, essa comunicação na tua relação, que não precisa ser só sobre o sexo, esse jogo não é só sobre sexo. Então, você traz um diálogo ali e muitas vezes as cartinhas que vêm, você fala assim, nossa, eu não sabia sobre isso em relação a você. Você está 10 anos com a pessoa, você fala, nossa, eu não sabia do medo que você tem, né? Por que não fala de tal coisa? Por a vulnerabilidade que a gente precisa trazer para a relação. Então, esse tipo de coisa dá muito para trazer para a relação, para que a gente vá aos pouquinhos tendo essa intimidade, tendo essa coragem de falar. Porque é isso, é um sistema, é um inconsciente coletivo que a gente fala, né? Então, esse inconsciente coletivo traz muito isso, essa repressão toda, esses tabus todos. Eu tenho milhares de histórias de mulheres aqui, principalmente nessa caixinha, né, sociocultural, da repressão, do tabu, dos abusos, das experiências negativas, que realmente a gente vai para esse lugar que, não posso falar, não tenho vergonha, tenho medo. Não posso se tocar, não posso... Enfim, né? Tem vários pontinhos aí que acabam bloqueando, né? Exato. Só uma história que eu lembrei agora que... Eu tava atendendo uma pessoa e ela tinha muitas questões. Ela tava com uma pessoa, né? Tava com um namorado. E ela tinha muitas questões. Ela ia pro sexo, ela não conseguia relaxar, ela não conseguia se entregar. E eu falo, gente, sexo, nesse olhar que a gente tem que eu falo, sexo não é performance, entrega, é presença. Ela não conseguia, não era bom. E a gente foi trabalhando. E aí a gente descobriu, olha isso. Ela lembrou de uma frase que a avó dela usou uma vez pra ela. Quando ela tinha uns 12, 13 anos, que a avó dela falou assim pra ela... Eu só tive relação sexual com seu avô para ter a tua mãe. O que ela interpretou na cabeça dela foi... O sexo é para reprodução. Nesse lugar que a gente, né, veio. E aí, quando chegava no sexo, ela falava assim... Tá, mas eu não vou engravidar aqui. Eu não vou ter filho. Não vai ser reprodução. Eu não posso ter prazer. Então, ela não conseguia se entregar. Não conseguia relaxar. A partir disso, a gente fez todo um trabalho. E aí, foi para um outro lugar da sexualidade. Ela conseguiu relaxar. Caramba. Ter prazer. Então, olha o tanto de crenças e mitos que a gente vai desenvolvendo por conta de toda essa repressão que a gente teve, né? De não falar desse assunto mesmo. Eu acho isso bem interessante, porque eu tenho 2 filhas, né? E um filho, que, querendo ou não, a gente precisa trazer esse tema também para os meninos, né? Também, a gente precisa trazer uma educação um pouco melhor sobre esse tema. É óbvio que cada fase vai pedir algum nível de educação, mas hoje, por exemplo, o Henrique, a única coisa que eu falo pra ele é que ninguém pode tocar. Perfeito. E que ele também não pode tocar em ninguém. Tipo, isso daqui é seu, tudo mais, tal. No máximo, a mamãe vai limpar pra você. Mas é isso. Tá com 5. Perfeito. Mas, por exemplo, a Rebeca mesmo, ela já tá numa fase adolescente, né? 16 anos e tal. E aí, acho que quando ela tava com uns 12... começou a vir muito esse tema. Tipo, mãe, fulana assistiu tal filme. Filmes pesadinhos, assim.
E, ciclana, a mãe dela deixa ela fazer tal coisa, deixa assistir tal coisa. Já começou um papo de namorar e não sei o quê. Eu li alguns livros sobre sexualidade, né? Para falar sobre sexualidade com filhos. Mas ainda assim, eu já deixava muito aberto. Então, ela trazia muito esse tema para conversar comigo da forma dela. Aí, quando foi um dia, ela foi e falou sobre os 50 tons. Mãe, fulana assistiu os 50 tons. Aí ela falou, a primeira vez, eu tipo, tudo bem. Aí, de novo, ela trouxe esse tema. Eu falei, cara, eu acho que ela tá pedindo pra mim. E se eu não deixar, ela vai assistir escondido. Porque adolescente é isso. Vai lá e assiste escondido, né? E eu falei, e aí ela vai pegar uma referência, talvez, totalmente diferente, que foi o que você falou de referências, por exemplo, pornográficas, coisas do tipo. Totalmente irreal. Perfeito. Aí, falei, não, tudo bem. Você quer assistir? A gente estava sozinhas em casa. Eu falei, então tá, então vamos assistir. Boa. Aí a gente sentou junto. E aí, Rô, eu ficava pausando, tipo assim, tinha vários momentos, assim, eu pausava e falava, você tá vendo isso daqui? Isso daqui não é real. Boa, uma aula, foi maravilhoso, uma aula. Isso daqui tá romantizando um tipo de relacionamento. Um comportamento, talvez, ali, né? Que em alguns momentos pode ser consensual, às vezes a pessoa pode querer isso, enfim. Mas isso daqui não é normal. Isso daqui a gente não pode normalizar isso daqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar? Aí botava pra assistir de novo. E aí teve algumas horas que ela falou assim, mãe, pula isso daí. Pula isso daí. Então, o que eu aprendi com isso, né? E o que eu acho que é interessante? Na minha adolescência, eu assisti filme pornô com minhas primas, escondido, eu passava mal. Era horrível. Mas era interessante a gente fazer isso escondido dos pais e não sei o que era proibido, né? Era proibido. Eu tinha uma prima que, inclusive, ela ganhava mesada e ela comprava revista, cara. Olha só. Tipo assim, hoje eu fico pensando, caraca, mano, eu gostaria que os meus filhos não tivessem que fazer isso escondido. Eu gostaria que os meus filhos tivessem não tivessem essa necessidade de conhecer esse tipo de coisa, né? Perfeito. E aí eu falei, não, então eu vou mudar. A gente vai conversar sobre esse tema. Perfeito. E aí eu converso muito com a Rebeca. A Rebeca, ela tem, né? A Rebeca hoje, ela traz alguns temas para mim que eu fico, tipo, Jesus Cristo, eu tenho que fazer o poker face, né? Tipo, ela tem 16, né? 16. 5, 16, a outra no meio. 10. 10, tá. Uma escadinha. Uma escadinha de bastante... Com 5 anos de diferença, praticamente. Então, e com a de 10, já tem algumas coisas que eu preciso estar trazendo, por exemplo, como... IST. Higiene, exato, e tal. Então, tem algumas coisinhas que a gente precisa estar trazendo. Sim. Mas cada um no seu nível, né? Isso. Mas eu fico pensando, tipo, quantas mães de fato vão fazer isso, sabe? Na verdade, a gente está no movimento de revolução e de reeducação. Então, a nossa geração não teve, os nossos pais não tiveram, herdaram isso, né? A gente vem tendo isso por conta de tantos tabus. E agora, a gente está na fase de quebrar tudo isso e normalizar esse assunto. Para quê? Para que a gente tenha um desenvolvimento saudável, emocional, físico, comportamental, relacional, social e até espiritual do assunto, né? Então, a gente não pode culpar ninguém, porque realmente, né, eles não tiveram esse tipo de informação e, de novo, era um tabu. A pornografia, no nosso tempo, era visto, mais ou menos, segundo os estudos científicos, com 12 anos. Hoje já está para 9, até por conta das redes sociais e do fácil acesso. Isso é muito preocupante, porque a gente pode fazer um parênteses depois na pornografia, que é, assim, dá para trazer um podcast só disso, porque realmente ela traz muitas consequências ali. Não é culpando, mas é trazendo o que realmente a ciência vem trazendo sobre isso, né? Porque a ciência não traz ainda o vício, mas traz condicionamento cerebral, né? E aí, quando a gente olha para isso, muito legal o que você fez e que a gente precisa fazer cada vez mais é levar a educação sexual, educação e sexualidade em todas as esferas. Por que eu faço palestra em empresa? Porque eu preciso levar esse assunto para que todo mundo tenha esse conhecimento. Então, a educação em sexualidade, a educação sexual, ela começa, na verdade, desde a infância ali, desde a gestação até. Porque a gente tem que entender que a educação sexual, ela é uma jornada. Como essa palavra, às vezes a gente tem até que rever essa palavra. Porque quando a gente fala isso, as pessoas acham que é o sexo. Não vou falar com uma criança sobre sexo. Não, você não vai mesmo? Não mesmo. Porque o sexo é na fase da adolescência adulto. É quando, inclusive, já tem os hormônios sexuais e tal. Antes disso, você tem uma jornada que é muito interessante.
Tem um slide meu que eu faço na palestra, tem várias bolinhas, assim, dos assuntos que a gente tem que tratar na sexualidade. Tem umas 30 bolinhas, porque eu falo, gente, trazer educação sexual desde a infância é trazer, por exemplo, afeto. Afeto é base da pirâmide. Sabe aquela pirâmide de Maslow, que a gente fala das necessidades do ser humano? A base é sobrevivência. Dentro da sobrevivência, você tem, por exemplo, fazer cocô, fazer xixi, comer, dormir, que são as necessidades realmente para a gente sobreviver. Só que a neurociência já descobriu que o afeto não está mais na segunda ou terceira ali da estima, está na base. Segundo a ciência, nós somos os únicos mamíferos que só sobrevivemos com afeto. Então, a gente precisa trazer, por exemplo, o afeto nas nossas relações, desde ali do bebezinho, quando a mãe já tem esse comportamento emocional e físico, ela vai tocando a barriga, vai conversando com o bebezinho ali, quando nasce, vai trazendo esse afeto. E aí, a gente tem que falar sobre, por exemplo, sentimentos e emoções. Quem aprendeu sobre isso? Ninguém. O que a gente faz? A gente fica, não chora, engole esse choro, não tenha medo, você é homem ou não é? Então, por que você está com medo? Emoção, como você bem sabe, porque você também faz esse estudo, ela não é controlável, ela é fisiológica. Então, eu vou, sim, em alguns momentos sentir medo, eu vou sentir alegria, eu vou sentir tristeza. A questão é, o que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai lidar? E não é controlar, porque não se controla. É como é que eu regulo isso ou corregulo quando é uma criança, um adolescente, que às vezes ele não sabe se regular sozinho. A corregulação é super importante. Então, a gente tem isso. Falar sobre sentimentos e emoções. Uau. A gente tem para falar sobre amor próprio. Quem falou pra gente sobre amor próprio, autoestima, autocuidado, né? Autoconfiança, autovalorização. Os pais sabiam. Exato. Né? E não tem que culpar, não. É agora. É como é que a gente trata disso agora e como é que a gente normaliza e massifica todos esses assuntos para que realmente a gente consiga ter uma geração. Não adianta culpar adolescente, gente. Criança e adolescente é a gente que educa, né? Nós, enfim, uma sociedade. Então, aí você passa por, enfim, muitos assuntos mais, por exemplo, diversidade, pluralidade, fluidez. Os movimentos vão acontecendo, as gerações vão vindo. Não dá pra falar, não pode ser assim. Tá acontecendo. Vamos olhar para isso, vamos falar sobre isso. Aí a gente tem partes íntimas e privadas, como você levou pro teu filho. Isso é fundamental. Ele entender que o corpo dele, o nosso corpo é sagrado. E eu não posso tocar no outro sem permissão do outro. Levando isso até para um abuso. Porque se uma criança é abusada, muitas vezes ela não sabe nem como falar isso. Se você ensina para ela que só você pode tocar o corpinho dela para dar o banho, porque você é a mamãe, ou para passar uma pomadinha, e você cria aquela rede, ela vai te falar, ela vai falar assim, mamãe, fulano tocou em mim. Porque ela já sabe que essa pessoa não pode tocar nela. Até para evitar os abusos. A gente sabe hoje que mais de 80% dos abusos são cometidos, infelizmente, pela base primária. Pelas pessoas pais, tios, próximas, avós. A maioria dos abusos é feito por homens. Então você tem o vizinho, o melhor amigo. Então, ensinar sobre partes íntimas e privadas é fundamental. Mas, Rô, eu acho que esse tema, inclusive, sobre abuso, há pouquíssimo tempo mesmo, eu tive acesso a alguns homens que sofreram abuso. Sim. E eles nunca falaram pra ninguém. Sim, hoje eu recebo muitos homens que acabam me falando. Gente. Mas isso também foi... Tem muitas pesquisas que falam sobre isso. Abuso por mulheres, tá? Sim. E aí, o que acontece com o homem? Como assim você está falando que você foi abusado? Você não gostou? Você não é homem? Olha isso. Tem uma pesquisa que fala que 1 a 4 meninas já foi abusada e 1 a cada 6 meninos foi abusada. É uma pesquisa, se não me engano, até do Sul, que eram os estudos que eu estava fazendo. Porque, enfim, tem muito número, muita informação, né? Sim. E eu fiquei muito assustada, porque realmente, olha isso, 1 a 4 meninas... E, enfim, tem muita gente que não denuncia, não fala. Então, também esses números, né? Não são tão reais, não são tão fiéis. É difícil a gente saber. Mas, assim, a gente sabe que muitas crianças são abusadas. Isso tem consequências. Eu fiz uma formação de educação com a melhor professora, educação emocional, sexual e prevenção ao abuso. E a gente sabe hoje que a neurociência traz muitos dados de estudo que fala o que isso impacta na vida adulta, né? Da gente, até financeiras, né? Porque a gente tá falando até de uma troca de uma energia ali, né? E sem consentimento, porque às vezes, né, a criança não quer, e aí vai pra culpa, se culpa de ter sido abusada. Enfim, tem uma série de questões aí dentro do abuso. Mas aí, continuando na jornada, então passa por isso, né? Pra gente evitar esses abusos. A gente passa, então, aí... Isso vai sendo faseado com a linguagem correta, na idade correta. O que eu falo não vamos esperar eles virem perguntar, porque isso é o que a gente fazia. Exato. Se a gente tem informação, a gente consegue antecipar isso e levar esses assuntos. Então, vamos ser proativos e sentar para conversar. Porque olha os assuntos. Como que você não vai falar de sentimento e emoção? Nós estamos falando de sexo.
Estamos falando de outras coisas, né? Aí você vai passando ali quando já tem os hormônios, aí que, obviamente, a gente tem que falar sobre infecções sexualmente transmissíveis, né? O uso da camisinha, gravidez, porque nessa idade nem o corpinho tá formado. Quantas meninas grávidas, 11 anos, 12 anos, 13 anos, o corpo não tá nem formado para aquilo ainda, né? Embora tenha os hormônios ali já. Mas tem que falar sobre isso. E tem gente que fala assim, não, a gente não pode falar sobre isso porque você vai antecipar. Ou você vai tirar a pureza, mentira. Ou você vai tirar a pureza da criança. Olha como isso é mentira, Vai Aline. na escola para ver qual é o papo que tá rolando. E olha como isso é mentira. As pesquisas científicas já também trouxeram isso. Quanto mais você fala, porque a gente tem que ter uma base ali desde a infância, né? Que é segurança, proteção. A criança precisa se sentir segura e protegida ali. Confiança. E a gente precisa ter esse diálogo, né? Por quê? Porque se acontece alguma coisa, eu confio no meu pai e na minha mãe e eu vou... nos meus criados, quem cria ali, quem educa, eu vou ter coragem de falar qualquer coisa para ele. Exato. Então, esse diálogo vai estar aberto. Se me oferecerem uma droga, se me oferecerem uma bebida, eu vou chegar para ele e falar, porque eu não vou levar bronca. A gente está na era da educação positiva, consciente, e não punitiva, da bronca, do castigo. Isso não significa permissiva, tá? Que as pessoas às vezes confundem. Todo ser humano precisa de limite, crianças e adolescentes também. A gente precisa falar para ele o que eles podem e o que eles não podem. Então, quando você tem essa educação dentro de casa, qualquer coisa que acontecer, eles vão te falar. E eles vão entender que eles são de maturidade para ter uma relação sexual. Exato. Eles não vão fazer. É isso. As pesquisas dizem... eu fico até arrepiada com isso. As pesquisas dizem que faz mais tarde. Não tem gravidez indesejada, não tem ST, porque tem conhecimento, e não vai ter relação. Falar assim, mãe, eu não vou ter relação com 12, 13 anos, porque eu já entendi que eu não tenho idade para isso. E aí eles vão fazer mais tarde. Olha que interessante. Exato. Então, a gente precisa falar, isso não vai antecipar, isso é um mito. Rô, isso que você falou de não... dos pais serem abertos, né? Eu acho que... eu tenho um tio que ele fez uma coisa uma vez que eu fiquei assim... Gente, eu fiquei chocada. A filha dele tem a mesma idade que eu. A gente tem, acho que 4, 5 meses de diferença. E os amiguinhos dela estavam todos indo para festas. Era festas de 15 anos, não sei o que e tal. E aí, o meu tio ficou sabendo que eles estavam bebendo. Então, um bebeu cerveja, o outro bebeu não sei o que lá e tal. E a minha prima foi e contou pra ele. Falou, pai, você é doido? Os caras estavam assim, estavam assado e tal. Aí ela falou assim, mas eu fiquei com muita vontade de experimentar. Eu acho que era Skol Beats na época. Ela falou, fiquei com muita vontade de experimentar. Ou era Smirnoff Ice, sei lá, era alguma coisa assim. Nessa época era essas aí, né? E aí, ele foi no mercado, ele comprou. Ele trouxe em casa. E aí, ele falou, bom, você falou pra mim que você ficou com vontade. Você experimentou lá? Ela falou que não. Olha que legal. Ele falou, então, você vai experimentar aqui pra você ver o que é. Porque aqui a gente tá seguro. Perfeito. Mas eu não quero que você beba em lugar assim. Por quê? Porque aí ele contou, pode colocar coisa na tua bebida, Exato. Você pode ficar embriagado e alguém abusar de você. Enfim, Exato. Muito legal o que ele fez. E aí, ele foi e deu pra ela experimentar. Ela achou horrível, ela odiou. Graças a Deus. Mas foi, assim, eu fiquei olhando pra isso, e eu tinha mais ou menos a mesma idade que ela. Que era mais ou menos uns 14, 15 anos? Por aí, 14, 15 anos. E eu fiquei, tipo, admiradíssima. Eu falei, gente... Vamos fazer isso junto, você pode confiar em mim. E ele levou todas as questões que ela pode... Porque assim, aí a gente tem escolhas, né? O consentimento é a partir dos 14 anos, por lei. Eu confesso que deveria ser mais. Por quê? Nosso cérebro, você também sabe disso, se forma com 25, 28 anos ali, segundo a neurociência. Com 14 anos, você tem idade pra definir alguma coisa? E culpa, né? Porque usou tal roupa, porque fez isso, porque 14 anos sabe o que tá fazendo. Gente, desculpa. Não sabe o que tá fazendo. Não sabe o que tá fazendo. Então, pensa... Nem a menina, nem o menino. Os dois estão super imaturos. Exato, é muito imaturo ainda, né? Então, você propiciar esse ambiente seguro e... Você vai fazer isso comigo, e aí as consequências vão ser tais. Se você fizer fora, podem ser essas, mas a escolha é tua, porque você, querendo ou não, já é uma adulta, e por lei você já tem consentimento. Então, você vai pra vida sabendo o que é importante. Exato. E aí, as escolhas vão ser totalmente diferentes do que a gente tem visto agora. Porque se não tem essa comunicação com os pais, que é a rede de confiança ali, de proximidade, é difícil. E não dá para culpar a escola. Gente, não, vamos... A escola tem que levar, as empresas têm que levar esse assunto para a empresa, mas a base ali dos educadores precisa estar bem formada, bem informada. Então, teve um livro que eu peguei para ler sobre, inclusive que a escritora, ela colocou... Eu não lembro o nome do livro, mas depois qualquer coisa eu coloco lá no meu Instagram.
que a escritora, inclusive, coloca sobre essa responsabilidade ser total dos pais. Perfeito. Total. E aí ela fala assim, gente, se a gente deixar a escola, vai ter uma educadora que talvez vai ter uma crença totalmente diferente da sua, vai ter valores diferentes dos seus, e vai falar, às vezes, uma asneira ali que vai levar a sua filha, como figura de autoridade, vai levar a sua filha, o seu filho, a agir de formas que talvez para você não seja legal, ou até para ele mesmo, não seja saudável o suficiente, né? A gente sabe que existe uma cultura também que foge totalmente, pelo menos dos meus valores, foge totalmente dos meus valores. Então, se eu deixar totalmente a escola como responsável por isso, pode ser que lá na frente eu fale, caraca, como que é minha filha? Como que meu filho seguiu para isso, né? E não só no quesito sexualidade, mas eu acho que, de uma maneira geral, a responsabilidade, sim, é dos pais olhar para o que os filhos estão aprendendo, né? Sim, até falar mesmo nessa fase toda que eu falei, né? Da gente vindo na jornada, até quando a gente for falar de sexo, é a gente levar o sexo como prazer, como intimidade, como conexão, como vínculo emocional, que é importantíssimo falar sobre isso e que a gente acaba não falando. Você sabe que você também me fez lembrar uma história. O que a gente tem que ter cuidado, né? A gente até pode levar a educação sexual para as escolas, mas a gente precisa entender que a gente precisa levar ciência, neurociência, base, para que a gente não distorça e traga o nosso viés, seja no nosso sistema de crença, seja da nossa religiosidade, que eu vejo que acontece muito. Eu atendi uma pessoa uma vez, uma mulher, que ela tinha 28 anos. Eu conheci ela num evento. E ela falou, eu tô precisando, vamos conversar. Eu fiz uma sessão com ela de 4 horas. Qual que é o contexto dela? Com 18 anos, ela passou por uma terapeuta que era sexóloga. E nessa terapia, a sexóloga ela não levou informação com base na ciência, por exemplo. Ela levou o viés dela. Então, assim, ela levou a religião dela. Ela era, enfim, não lembro que religião ela era, mas ela falou assim, você não pode isso aqui. Você não pode usar camisinha, você não pode fazer sexo anal, você não pode fazer sexo oral, você não pode... Com 18 anos, ela tinha um namorado. Quando ela chegou pra ter relação com ele, ela já tinha relação com ele, ela travou, ela não sabia o que fazer. Ela falou assim, então, mas isso aqui não pode, isso aqui não... Ela começou a... E ela travou. E ela foi numa sucessão de relações que aí não davam certo. E ela, enfim, foi traumatizando ali, porque ela já não sabia mais o que ela podia, o que ela não podia e tal. Com o olhar desta pessoa, né, específica. Não tinha tido educação em casa, como a maioria de nós. E aí, quando chegou com 20 anos, ela me conheceu. E aí, a gente fez essa sessão de 4 horas. E aí, eu falei assim pra ela... Nunca deixe que ninguém leve para você esse olhar, seja da religião, seja das crenças dela. Ela travou. Ela travou completamente. Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Agora, se tem uma profissional que leva esse embasamento, que leva essa informação, isenta de qualquer uma dessas frentes, aí pode ser muito interessante. Então, mas aí é que tá. Eu acho que a nossa responsabilidade como educadores é justamente ensinar os nossos filhos a ter critérios. Isso, a saber, tipo, questionar. Questionar, perfeito. Então, por exemplo, a menininha lá, que é totalmente influenciável, vai assistir um filme que nem 50 Tons, por exemplo, ou um filme pornô, ou qualquer coisa do tipo. Esses dias eu vi até joguinhos infantis, mostrando umas coisas lá terríveis. E aí, é influenciável. Perfeito. Tá. O que eu preciso ensinar meu filho? A questionar. A questionar. Peraí. O cara da igreja fala aquilo? Não, o cara da igreja talvez não esteja tão correto. Talvez, se eu for olhar outra pessoa falando disso, talvez eu tenha um outro olhar. Da mesma forma, um filme desse. Tá, eu tô assistindo um filme, nossa, mas esse filme é meio forçado. Por que será que é assim? Será que realmente... É isso que acontece? Então, eu acho que ensinar a questionar e a não pegar toda... né? Porque a figura de autoridade... Ontem mesmo eu falei sobre isso numa palestra que eu dei. A figura de autoridade, ela precisa entender a responsabilidade da fala dela na vida do outro. Porque é o que você falou, vai levar a pessoa para uma crença, para um trauma... Perfeito. E travar totalmente. E sabe, Aline, que eu vejo muito, a gente tá num mundo, a gente é dual, né? A gente tem a sombra e a luz, sabe? E a gente tá muito polarizado, é isso ou isso. E a Luísa, aquela... Gente, eu sempre erro o nome dela. Aquela psicanalista. Esqueci o nome dela. Ela fala assim...
por que não a gente não olhar para o caminho do meio e a gente não questionar e a gente ter as nossas próprias reflexões? Por que que a gente vai... Ou é isso, não é isso ou isso. Ou é 8 ou 80. Não é. Tem outros olhares aqui que se você leva este conhecimento, então eu vou pegar um conhecimento daqui, eu vou pegar... E eu vou, dentro de tudo isso, refletir sobre a minha ótica, a minha lente, as minhas experiências, as minhas vivências. O que dentro disso me faz bem, não me faz bem. A gente não pode ter uma verdade... Não existe verdade absoluta, né? Eu sempre falei, a sexualidade, ela é muito fluida, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Eu tenho que tomar muito cuidado. Eu falo que a sexualidade humana, ela é a grande questão da humanidade, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo. É isso e pronto. Não é isso e pronto. Eu imagina, 5 anos trabalhando com milhares de pessoas, várias histórias, várias coisas. Eu não posso falar assim, Aline, você tem que fazer isso. Se para você não vai fazer sentido. Dentro de tudo que a gente tá falando aqui, né? Dentro de tantas questões que a gente tem humanas ali, que a gente tem as questões físicas, as emocionais, né? Indo para... Enfim, tem muita coisa que a gente precisa olhar. Então, assim, a gente precisa ter a nossa formação com vários olhares e trazer o que faz sentido pra gente. Né? Então, quando a gente, como educador, como pais, né, vamos criar os nossos filhos, vamos estudar, vamos aprender para que a gente leve para eles, para que eles não aprendam fora e de formas distorcidas. Para que eles aprendam a questionar. É isso. Nossa, é perfeito. Perfeito, Rô. A gente chegou na hora agora de um quadro. A gente vai conversando. Se a Ká não faz um toquezinho. Nossa, a gente vai ter que fazer outro, porque tem que falar. Ai, menino do céu. Vamos ter que fazer outro. Minha cabeça tá pirando aqui de tanta coisa. Tem que falar. A gente vai ter que fazer outro, porque são muitos temas, né? Até mesmo assim, se a gente for contar todas as histórias que estão, né, enraizadas nesse contexto, meu Deus do céu. E a gente acabou não falando muito sobre prazer, até pra gente trazer esse contexto. A gente acabou ficando até um pouco mais na educação sexual e emocional, que é maravilhoso também. A gente precisa trazer esse contexto da jornada da educação sexual, mas tem muitas outras coisas. Né? Não, nessa parte do prazer mesmo, eu acho que a gente vai conseguir entrar agora. Tá. Por quê? A gente tem um quadro aqui chamado Se Eu Tivesse em uma Mesa com Você, eu perguntaria. Perfeito. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui que algumas mulheres já mandaram pra gente. Tá. Algumas perguntinhas aqui a gente já respondeu, mas se você quiser trazer um novo contexto, eu acho que é legal, tá? Tá. Por que muitas mulheres têm dificuldades em falar sobre o que realmente gosta na hora do sexo? Eu acho que é isso, né? A gente traz esse contexto de que a gente ainda está mais de 5 mil anos nesse sistema que a gente... 5 mil, 8 mil anos. Nesse sistema patriarcal que a gente fala, nesse sistema muito machista, em que a mulher foi podada. Né? Então, a mulher foi muito... não pode isso, não pode aquilo, tira a mão daí, é sujo, é fedido. Enquanto o homem teve mais permissão. E ainda neste olhar de referência muito negativa da pornografia, que aí trazendo então um pouquinho do contexto da pornografia que a gente acabou não falando... A pornografia traz vários contextos, né? Então, por exemplo, ela traz a padronização dos corpos. Então, quando você olha ali aqueles corpos... Primeiro aquela encenação, que aquilo lá é um vídeo que para a cena, vai, né, volta a cena. Aquilo lá não é real. E aí, você traz a padronização dos corpos. São aquelas mulheres com a vulva lisinha, rosinha. Muitas até fazem a cirurgia ali nos lábios e tal, para ficar todas mais padronizadinhas, como se isso fosse a verdade. Não existe padrão de vulva. Eu sempre falo, na sexualidade, quando você começa a estudar isso, você fala... Pega um espelho e olha pra tua vulva. Ela é linda, maravilhosa, ama a tua vulva, porque todas são diferentes. Não tem... Olha, aquela lá eu queria ser igual. Não tem nem igual. A gente tem um quadro de um artista famoso que ele fez várias, assim, ele tirou foto, fez várias. Não tem nenhuma igual, são todas diferentes. E aqueles pênis enormes, que a maioria dos homens não tem, ultrapassa a média, e aí os homens ficam todos, não pode, é grande, é pequeno. Às vezes homens com pênis totalmente dentro do padrão acham que é pequeno. Então, você cria esses padrões de corpos que não existem, porque não existe um padrão. Você cria performance sexual, que a gente fala, que é como se fosse um script sexual focado completamente nas genitais, esquecendo que nosso corpo inteiro tem terminação nervosa, inteiro tem prazer, e a gente fica só ali naquela genital, aqueles 2 minutinhos rápido, um beijinho aqui, vai e acabou. Né? Quando para a mulher, normalmente, não é o que satisfaz, não é o suficiente ali. E você cria uma coisa que a gente fala, que é o sistema, sistema dopaminérgico, que é a dopamina barata que a gente fala. Aqueles filmes, eles levam, hipersensibiliza nosso cérebro. Aquelas cenas intensas, rápidas, aquele sexo hipersensibiliza nosso cérebro. Então, o nosso vai para um pico de dopamina, sobe, desce com tudo para baixo de nível basal, que a gente fala que é o neutro, que é o normal. E aí, quando ele desce, total, o que você precisa? Demais. Então, você fica nesse looping. E aí, você vai para uma relação e você vai achando que é aquilo.
Então, tudo isso traz esses traumas, esses tabus, essas repressões, esses medos, essas vergonhas, né? Então, a gente precisa realmente trazer essa reeducação para que a gente tenha um olhar muito mais positivo, muito mais olhando para o bem-estar, para a qualidade de vida, para a saúde mesmo, né? Legal. Tem alguma dica prática que você acha que a gente pode dar para as mulheres, talvez começar a falar sobre isso? Você falou de alguns joguinhos e tudo mais, mas tem alguma coisa a mais? Tem. Eu acho que também é legal falar de rituais, por exemplo. Eu amo rituais. E como eu falo para mim, eu tenho bastante seguidores homens, mas eu também, o meu público acaba sendo um pouco mais mulheres, né? Então, por exemplo, eu adoro rituais, pra gente trazer essa coisa pra gente, pro nosso amor próprio, nosso autocuidado, nosso corpo e nosso autoprazer. Então, por exemplo, tem um ritualzinho que eu adoro que a gente também tá nessa correria do dia a dia, a gente acaba não se olhando, né? Vai na hora do banho, coloca uma musiquinha bem gostosa, coloca uma playlist ali que você gosta, apaga a luz, põe uma velinha, acende uma velinha cheirosa. Ou eu tenho uma lâmpada, é muito legal, porque eu não tenho no teto. Então, eu tenho uma lâmpada que você encaixa e ela é de cores, como se fosse uma cromoterapia. Aí você tem um controle e você vai mudando. Então, bota a cor do teu dia lá, o rosa, que é a cor do amor, por exemplo. Bota ali, então, luz baixa. Vai pro teu banho. Leva um olhinho, tô sem um olhinho hoje, mas leva um olhinho pra você se passar no corpo. Não pensa no orgasmo, por exemplo, que é o ápice. Pensa em tocar teu corpo, em no sentir afeto, teu corpo, né? No amor carinho, próprio. no amor próprio, no afeto, em se dar carinho. Sabe? Aí, quando que a gente faz isso, a gente se abraça. Então, passa a mão no teu corpo todo, vai sentindo ali, sabe? Uma vez eu fiz isso, a primeira vez que eu fiz isso, me falaram e eu tinha uma energia masculina muito alta, a gente vai acabar nem entrando nisso hoje, mas tinha uma energia, fazer e tal, não olhava pra isso. E aí, quando eu fui aprendendo, fui estudando tudo isso, eu fiz um dia, a primeira vez que eu fiz, menina, eu fiquei tão apaixonada por mim que eu dormi comigo abraçada, assim. Fiquei abraçada comigo, sabe? Então, leva isso, sabe? Leva esses rituais. A nossa energia sexual, ela fica muito aqui na nossa base, nosso chakra básico, que a gente fala pra gente, né, subir essa energia sexual, dançar. Então, do teu jeito, não é pra dançar certinho, não é? É soltar o quadril, soltar o corpo, sabe? Então, na hora do banho ali, você pode também botar uma música, soltar teu corpo, dançar ali. Então, a gente levar esses rituais. E aí, quando a gente fala da comunicação, é isso aí, aos pouquinhos, sabe? Brincando. O chat GPT ajuda muito, tá? Legal. Você pega o chat GPT e escreve assim... Chat, eu quero ter uma conversa no meu relacionamento. Me dá 10 perguntas para eu fazer com o meu namorado, com o meu marido, trazendo esse contexto de uma sexualidade mais consciente, mais saudável. E ele te traz, você vai fazendo... amor, vamos fazer uma brincadeira hoje? Vamos tomar um vinho e vamos fazer perguntas e respostas? Eu tô com uma pessoa nova, né, agora. Faz 4 meses só. Que legal. E a gente faz muito isso. E ele ama. Ele fala, Rô, vamos fazer, vamos pegar? Porque a gente já esgotou o Maituna, que é aquele meu joguinho, né? Aí, então, ele fala, ele toma a iniciativa. Ele fala, nossa, eu adoro, porque a gente se conhece. Legal. E a gente se conhece também, porque às vezes vem ali uma pergunta que fala, nossa, eu não sei responder isso sobre mim. Peraí, deixa eu refletir sobre isso. Então, fazer essas coisas são muito legais, aos poucos, sabe? Não precisa ser uma coisa... Aos pouquinhos, você vai trazendo. E isso te evita também, né, Rô, da gente entrar num relacionamento que você não vai saber nem falar pro outro que você gosta, nem o outro vai saber também, né, te falar. Vai existir esse delay na comunicação, o que acaba gerando um ruído aí no sexo depois. E, enfim, acaba que tudo fica desregulado, né? Total. Então... E vamos trazer a vulnerabilidade para a relação. Para o homem acaba sendo um pouco mais difícil, porque realmente eles não foram ensinados a falar o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. Mas vamos trazer a vulnerabilidade é fundamental numa relação, né? Principalmente quando a gente está falando de sexualidade. Então, vamos nos permitir falar o que a gente está sentindo, né? Eu sempre falo que numa relação, a gente foi muito para esse lugar da acusação e você fez isso, você fez aquilo. Não. Diante do que aconteceu, como que a gente vai resolver isso juntos, né? A gente trazer mais esse amor, mais essa comunicação mais afetiva, mais positiva, né? Então, a vulnerabilidade é fundamental. E foi o que você falou, tipo assim, os homens não foram ensinados a falar, sim, mas as mulheres também não. Também não. Forma como a gente é conhecida, ou tipo, a forma como ficou gravado, né, na sociedade, como a mulher fala, é uma fala, às vezes, histérica. Agressiva. Às vezes agressiva. Às vezes, nossa, essa mulher é doida e tal. E, de fato, se a gente for olhar para muita comunicação, é uma comunicação totalmente errada, totalmente fora, né, do que se espera. A gente não aprendeu a se relacionar, Porque né? a gente não aprendeu. A gente não teve educação emocional, sexual, Exato. financeira. E faz parte, né? A gente está em constante evolução, acho que isso que é o mais legal. E
é muito bacana a gente ter hoje essa abertura e esse conhecimento todo, né? Que bom que a ciência e todas as pesquisas estão vindo aí para nos ajudar com isso. E quando a gente tá aberto a ouvir, né? Esses dias eu fui tomar café com uma menina e ela tinha acabado de terminar uma relação. E ela falou pra mim, Rô, sabe por que eu terminei? Porque eu não conseguia me comunicar com ele. Eu tentava, eu falava, aconteceu isso. Ela falou assim que simplesmente ele mudava de assunto. Ele olhava no olho dela e mudava de assunto. Ai, o que a gente vai jantar? E quando era mensagem de WhatsApp, ele parava de responder. E quando ela chamava, ele mudava de assunto. Ela falou, eu não conseguia. Ele estava totalmente bloqueado. Totalmente bloqueado. Não aceitou uma terapia ali, enfim. E fica nesse looping, né? E aí realmente Mas é isso que é interessante. Tipo, ela fez a tentativa dela. Total. Ela esgotou as fontes, né, que davam. E aí, ok, tudo bem. Agora vamos, vamos tentar resolver separados. Porque aí, junto, não a gente tem que estar disponível numa relação. Exato. Né? É uma relação de duas pessoas, é reciprocidade. Se você não tem essa troca, fica realmente muito difícil. É isso mesmo. É normal o desejo diminuir dentro de um relacionamento longo? E como reacender essa chama? Ai, a gente acabou nem falando de desejo, né? Mas desejo é um assunto... É o assunto que mais hoje a gente tá vendo uma epidemia de falta de desejo. O tema desejo também dá um podcast inteiro. Vamos lá, né? A libido é energia de vida, energia vital, energia criativa, criadora, expansão. Todos nós temos essa energia de vida. A gente só tá aqui por conta da energia sexual, da libido, que é essa energia potente da motivação, da gente estar aqui, da liberdade, do dinheiro, inclusive, tá ali tudo na mesma linha. Então, é a energia da pulsão de vida. Trazendo, o desejo é uma das coisas dentro da libido, né? O desejo sexual. Trazendo para o desejo ele é impactado, ele tem vários impactos ali. Então, por exemplo, eu gosto muito de olhar porque nós somos, o desejo ele é multifatorial, porque nós somos seres biopsicossociais. Então, nós temos a parte biológica, fisiológica, a gente tem a parte comportamental, emocional, psicológica, e a gente tem a parte sociocultural, das nossas crenças, nossos sistemas todos socioculturais. Ai, tô batendo aqui, né? Dentro disso, dessas caixinhas, você tem milhares de coisas aqui. Então, por exemplo, vamos olhar a fisiológica. Tá com... Não é só testosterona, tá? A mulher, inclusive, são outros hormônios principais. Estradiol, progesterona, estrogênio. Claro que também entra a testosterona. O homem, ele é mais linear. Então, o homem tem 10 vezes mais testosterona que a mulher. Então, o homem acaba sendo um pouco mais linear, a mulher um pouco mais circular. Então, você tem ali, sei lá, doenças pré-existenciais, algum medicamento que você toma. Então, pode ter impacto no desejo, se você não precisa olhar a parte fisiológica. Beleza, tá tudo ok na parte fisiológica? Vamos para a parte psicológica, emocional. Olha o tanto de coisa. Ansiedade, depressão pode impactar. Se o seu relacionamento com a pessoa, né, seu parceiro, não tá boa. No trabalho, às vezes, você não tá bem. Então, olha isso. Aí você vai para sociocultural. Repressão, experiência negativa, abuso. Isso eu tô falando só resumidamente. Então, tem muito mais coisa dentro de cada caixinha. Então, quando a gente está pensando em desejo, a gente precisa olhar para tudo isso. Porque o nosso desejo, ele pode mudar conforme fases. O desejo, ele pode ser... No começo da relação, normalmente ele é um pouco mais espontâneo. Então, ele vem do nada ali. Você fica naquela paixão doida ali, naquela que você quer até no teto. Numa relação um pouco mais longa, normalmente, e pode ser cíclico isso e faseado, mas normalmente ele é um pouco mais responsivo. Eu preciso de uma resposta. Então, muitas vezes, vem o desejo, vem a excitação. Eu preciso primeiro da excitação para ter o desejo. Então, a pessoa primeiro precisa me tocar, me convidar para o sexo ali, para que eu realmente me envolva no sexo. E aí, então, dentro disso, olha a complexidade que é o desejo. Numa relação mais longa, que a gente fala, a gente vai perdendo, pode acontecer por muitos motivos. Então, a gente precisa olhar o que está acontecendo aqui? Que fase que eu estou vivendo que eu não estou realmente com desejo do meu parceiro, da minha parceira, porque não é sobre culpa de ninguém. Esses dias eu estava dando uma palestra e era um grupo misto. E aí eu levei esse conceito do desejo e aí um cara falou assim, nossa, que legal isso que você está falando. Porque eu estou há 10 anos com a minha esposa e tem uma coisa que a gente fazia muito e que a gente não faz mal, porque o desejo, ele não cai do céu. A gente precisa buscar o tempo todo, porque relação é isso, é cultivar. Desejo é a mesma coisa. E aí ele fala assim, e a gente adorava sair para jantar, por exemplo. Então, todo o ritual dela se arrumar, dela passar um perfume, dela passar um batom, colocar uma roupa bonita, isso já me deixava um desejo ali. Aí a gente ia para um restaurante super bonito, os homens olhavam para ela e eu sinto o tesão, eu sinto o desejo quando ela tá sendo olhada e tá tudo bem. Aí a gente tem um jantar gostoso, um vinho gostoso. Ele falou assim, a hora que a gente ir em casa, eu tô louco de vontade, de tesão e tal. E ele falou, a gente não tem feito mais isso.
Por conta da correria do dia a dia. Correria, né? E a gente vai se acomodando na relação. Mas, gente, relacionamento não dá pra se acomodar, né? A gente tem que o tempo todo buscar. E eu falo assim, às vezes, investir, gente, coisa simples. Porque, assim, investir. Normalmente, quando a gente olha homens e mulheres, assim, a gente vê que, normalmente, as mulheres precisam de muito mais conforto emocional. A gente tem uma frase que a gente usa que é assim, o homem precisa estar... o homem precisa ter... como que a gente fala a frase, gente? Até esqueci a frase. O homem... A mulher precisa estar bem para fazer sexo. O homem precisa fazer sexo para ficar bem. Então, é um pouco diferente. Então, a mulher precisa de muito mais esse conforto emocional. Então, às vezes, o sexo não começa na cama. E, às vezes, a mulher precisa de uma coisa simples. Eu falo assim, gente, outro dia eu fiz um story que foi assim, pega um post-it, escreve, eu te amo, bota na bolsa dela. Ela vai olhar aquilo vai ativar. Manda uma foto, legal. Manda um áudio, sabe? A gente precisa alimentar isso. E, óbvio, cada um conhecendo o outro ali. A gente não falou das linguagens do amor, não sei se você falou disso antes, mas pode ser uma das formas que a gente vai trazer. E aí, a gente pode trazer várias coisas ali. Então, conhecer um outro e ativar isso um no outro. Ativar em você e ativar no outro, né? Eu acho isso fundamental. O Daniel, ele tem uma forma de comunicação comigo... presencial, a fala, ele não curte muito, ele não tem muita fala. Mas, por exemplo, a gente está o dia inteiro longe um do outro. Ele sempre me manda alguma mensagem. Ou eu também tenho a tendência de puxar. Quando ele não puxa, eu puxo. Mas ele sempre manda uma mensagem, ele sempre está lembrando, me fazendo lembrar dele, do sentimento que a gente tem um pelo outro. Nem sempre é besteira, mas às vezes vem umas besteirinhas. E é muito engraçado, porque se ele estiver viajando, aí eu nem deixo as crianças pegar meu celular, entendeu? Maravilhoso. Nem pega meu celular, pelo amor de Deus, isso deve estar proibido para vocês. Então... Olha que legal, vocês ativam o outro. O tempo todo. Então, isso é muito legal. Isso é muito bacana. E com o passar do tempo também, a gente aprendeu a se comunicar muito bem com relação a isso. Então, tipo, teve uma fala que eu li num livro uma vez, de psicanálise, falando sobre essa energia e que, às vezes, a pessoa tá com uma energia muito forte, focada no trabalho, focada, né, principalmente mulher, ela pegou toda a energia, toda a libido dela e ela colocou no projeto dela. Analisou para aquilo. Profissional. Meu, esquece. Esquece. Você não vai ter isso tão facilmente na cama. Porém, quando você tem essa conversa, né? Esse diálogo com o parceiro, né? E tal, e você consegue trazer, tipo, hoje eu tô extremamente cansada, tal. Às vezes, uma fala, um toque, uma conversa ali com a outra pessoa já acende, já traz de volta, total, né? Então, isso é muito bacana e realmente... super, super vale a pena investir tempo em reacender. Nessa troca, né? E sabendo como um outro funciona mesmo. Então, você canalizou a energia para esse projeto e aí você entrou numa energia um pouco mais masculina do realizado, fazer ali. Então, aí vocês vão fazer uma dança. O casal vai fazer uma dança. Então, eu tô um pouco mais tranquilo nisso, meus projetos estão ok. Então, eu vou dar um carinho para ela, né? Eu vou preparar um banho para ela, vou fazer uma massagem na hora que ela chegar, porque ela gosta de toque, então ela gosta de massagem. E aí, vocês vão fazendo esse jogo, né? É isso, desejo é isso. É buscar e entendendo que muda muito numa gravidez, numa menopausa, numa fase de trabalho. O tempo todo, a vida tá acontecendo. Mano, mulher é muito louca, né? Porque ultimamente eu tenho estudado sobre as nossas fases... cíclicas. Ai, gente, eu comecei a estudar isso por conta do treino de musculação. Que muda muito. Porque tem hora que eu tô super forte, tem hora que eu pareço que eu não carrego uma banana. Isso mesmo. Você não quer nem ir, na verdade, né? Coisa terrível. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Eu falei, gente, que loucura. Tipo, eu sou 4 mulheres diferentes no mês. Todas nós, na verdade. E é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, mas eles também. Uma relação eu com homens, porque a gente se relaciona com homens, independente de ser uma relação hétero de homem e mulher de casal, mas a gente lida com homens no trabalho. É importante que os homens saibam disso. Não que isso possa ser uma desculpa, claro que não. Mas é importante, porque muda muito. A mulher é muito cíclica, né? Quando a gente olha ali, o homem é sol, é linear, a mulher é cíclica, é lua. A gente precisa olhar para isso. Uma relação muda muito. E quando você traz atividade física, e até fazendo esse recorte, quando a gente fala da parte fisiológica, no desejo,
A tríade, atividade física, alimentação e sono impactam diretamente a libido e o desejo. Mas assim, ó, muito, muito. Porque eu já atendi homens, principalmente, que estavam com testosterona baixa, não faziam atividade física, não comiam e não dormiam bem, porque estavam numa fase estressante. Que energia vai ter, gente, pro sexo? Não tem libido, não tem vontade, não tem nada. Então, e aí, né, óbvio, a gente tem que falar de atividade física, é fundamental. Fundamental. Muito bem, fazer então, esse recorte. Faça um favor de treinar. Só isso. Na Gaviões de preferência. Na Gaviões de preferência. Melhor academia, né, gente? Não tem nem o que falar. O que você diria para uma mulher que nunca conseguiu chegar ao orgasmo e acha que tem algo de errado com ela? É o autoconhecimento. É buscar. Porque normalmente não tem nada errado. Normalmente a anorgasmia, por exemplo, que a gente chama, né? Que é quando tem essa dificuldade de chegar ao orgasmo ou não tem. Tem questões ali que a gente precisa olhar. É uma repressão? É alguém que quando tinha 5 anos falou, tira a mão daí que isso é pecado, isso é feio. E ela bloqueou ali esse prazer. Temos que olhar e aprofundar. E o universo dos Vibras ajuda demais. Eu sou muito fã dos Vibras por conta disso. Eu queria até trazer esse tema. Bora. Porque ainda é um tabuzão, né? Ainda é uma coisa muito, muito reprimida e muito difícil de conversar. Não é abertamente que a gente vai conversar sobre isso. Tem muitas mulheres que vão olhar para isso, sim, com um olhar bem negativo. Alguns homens também acabam tendo, né? Como se eles fossem menores. Substitutos. E é muito interessante, porque uma vez eu ouvi uma frase, até falei agora há pouco com o pessoal, que... Tem homens que olham para isso e falam assim, cara, se eu sozinho já consigo fazer o que eu consigo fazer, que dirá com alguma coisa a mais, né? Maravilhoso. Então, eu acho que esse pensamento é muito bacana, mas não só para homens em si, né? Não só para um relacionamento a dois. Eu vejo que... Eu acho que você vai ter muito mais propriedade para falar sobre isso, porque eu li pouquíssimas coisas sobre. Mas existe muita energia reprimida nas mulheres que não tem, né? Não sentem nada, não tem, às vezes, um relacionamento ali ativo e tudo mais. E aí elas se reprimem, e aí elas se fecham e realmente adoecem por conta de não se darem o devido prazer, o devido, enfim. Muita gente apática, inclusive, na vida por conta disso, né? As pesquisas dizem que 60% das pessoas ainda não usou os toys, né? Eu não sou a radical, que você tem que usar toy, não é isso. Mas quando eu comecei a trabalhar com isso e estudar, abriu um universo na minha cabeça. Por quê? Eu atendo mulheres que estão... Teve uma vez que me impactou, assim, que ela era casada... Tinha sido casada há 50 anos. O marido dela faleceu, ela tinha 72. E ela nunca tinha acessado um orgasmo. Ela nunca tinha acessado o prazer. Por N motivos ali, enfim, uma relação também bem disfuncional e tal. E aí, ela teve o primeiro acesso dela de orgasmo com um vibrador. Porque ela levou e ela se permitiu, porque ela não conseguia colocar a mão. 70 e poucos anos? 70 e poucos anos. Ela tinha travas, ela não conseguia se masturbar, ela não conseguia se tocar. O autotoque consciente, o autotoque de amor que a gente fala, que é explorar nosso corpo e também nossas partes íntimas, é fundamental. E ela não tinha coragem, por conta de vários traumas ali, tabus que ela tinha. Então, quando você entende que o vibrador vai te ajudar na tua saúde, as pesquisas científicas hoje também, muitas ginecologistas, fisioterapeutas pélvicas me indicam as clientes para mim, as pacientes, porque sabe que isso aqui vai ajudar a liberar o hormônio do bem. A gente nem falou disso, mas dentro do sexo, além da reprodução, além do vínculo emocional que é fundamental, a gente tem que falar cada vez mais, a gente tem liberação de hormônios do bem que regulam todo o nosso organismo, que levam você bem pra vida. Então, ocitocina, endorfina, adrenalina... Aquela brincadeira que a gente faz assim. Nossa, fulaninho... numa empresa, por exemplo. Fulaninho dormiu de calça jeans. Ou a noite foi boa, né? É isso, gente. É de fato tem real. Liberação de neurotransmissores, de hormônios do bem que fazem muito sentido. Então, o vibrador vai ajudar na tua saúde, né? Nesse autoprazer, nessa autodescoberta. Então, é fundamental que a gente normalize esse assunto e traga com viés, realmente, de se olhar. De se olhar de qualidade de vida mesmo, sabe? Então, isso aqui é muito para você se explorar e explorar na relação. Eu falo assim, isso aqui, ninguém vai chegar à vibração disso aqui. Nem um homem, nem uma mulher. Só que não é para substituir, é para agregar. Para o meu autoconhecimento, para eu levar para a relação. E dentro de uma relação, a gente usar junto também. Para dar um up na relação, para trazer uma diversidade, para trazer uma coisa diferente ali, para se explorarem juntos. E eu falo, gente, não dá para substituir. Porque ninguém vai chegar a isso. Só que um vibrador vai te dar um carinho, vai te beijar, vai olhar no teu olho,
Gente, não vai. Não tem nada a ver. Fala assim, comparando banana com melancia, gente. São coisas completamente diferentes. Sim. Então, quando a gente começa a ter esse olhar, eu sou a primeira de muitas pessoas. Porque como eu faço muito evento, muitas mulheres que chegam nas minhas palestras, e até homens, porque eu vendo muito para homem também, falam, Rô, você vai ser a minha primeira, porque eu entendi o contexto do vibrador. Você tá me explicando como funciona cada um, porque eu também não sabia comprar. E eu faço questão de levar um vibrador para casa. E depois elas me dão feedback. Você não tem ideia dos feedbacks. Praticamente 100% fala, Rô, como eu não descobri esse universo antes? Como eu não te conheci antes? Então, o lugar que eu levo o vibrador é esse lugar de autodescoberta, de autoconhecimento, autoprazer. E levar para a relação, para realmente vocês... Eu falo que eu trabalho com expansão. É potencializar o prazer. Sozinho está maravilhoso, não precisa colocar em todas as relações. Coloca de vez em quando, uma coisinha ali. De repente, começa com os olhinhos. Isso aqui... Você sentiu o cheiro? Eu senti. Isso aqui é doce de leite puro. É um beijável para você explorar o corpo. Eu falo, gente, sexo oral não é só nas partes íntimas. Pode ser também? Claro que pode, porque cada um vai, né? Mas olha para tudo. Pescoço, às vezes você tem um ponto ali que você nunca acessou. Você fala, nossa, eu nunca acessei. Que gostoso, eu tenho prazer nesse lugar. Porque no Tantra, por exemplo, quando a gente traz a expansão da consciência muito do prazer... Legal. Tem vários pontos de prazer no nosso corpo que a gente nem imagina. Com isso aqui você pode descobrir. Joga um pouquinho no pé, por exemplo. Nossa, meu pé. Ah, não gostei. Tudo bem, você já sabe que você não gostou. Tá tranquilo. E, gente, é assim, né? Esse explorar, ele não necessariamente precisa ser o explorar, tipo, ou 8 ou 80. Tem nada a ver. Mas é realmente você explorar, por exemplo, quando eu fiz a primeira massagem que eu fiz no Daniel, assim, que eu fiz realmente pensando nele, olhando para ele e querendo realmente fazer doar toda aquele carinho, aquele amor por ele, foi algo tão poderoso, tão bom para mim. Olha, você teve o prazer de ver ele satisfeito. É muito legal. Então, não necessariamente é você fazer das tripas corações, virar de ponta cabeça, usar 50 mil coisas. Não tem nada a ver. Mas é realmente você explorar outras formas de amar também. Não só de amar o outro, mas de se amar. Então, é muito bacana. Eu acho que a gente precisa trazer mais temas desse tipo, principalmente para a gente desmistificar, né? Tirar um pouco e até questionar. Por que não? Por que não questionar se isso daqui é bom mesmo ou não é tão bom assim? Né? Isso daqui é legal? Pode não ser muito legal para mim. E tá tudo bem. Eu acho que o ponto central da nossa conversa, Rô, que vai entrar, sim, né? Saúde, bem-estar e tudo mais, mas é o questionar. Não é porque eu tenho crenças tipo A, B e C, ou meus pais tinham uma crença tipo A, B e C, que eu preciso levar essas crenças para sempre. Eu posso olhar para isso e questionar e fazer alguns testes. Por que não? E tem uma palavra que eu gosto de usar muito dentro da sexualidade, que é permissão. É você se permitir aquilo. E descobrir se você vai gostar ou não. Porque pode ser que você não goste e tá tudo bem, mas você se permitiu explorar e brincar. Eu falo, gente, sexo é brincadeira também. Vamos levar para esse lugar, sabe? Por exemplo, o sugador, ele é o mais vendido, disparado. Mas ele não é meu preferido, por exemplo. E eu falo isso claramente. Não significa que a outra pessoa não vai gostar. Então, tem gente que vai gostar muito, tem gente que não vai. O prazer é individual. Vamos descobrir o teu prazer. O meu, por exemplo, que eu nem trouxe aqui, é o Rabbit. E eu falo muito dele, até por conta das pesquisas que trazem, que são muito legais, por conta da gente ajudar a musculatura ali, né? Que vai ficando flácida, vai diminuindo, vai acontecendo tudo ali. A gente ter esse olhar, não só com os brinquedos, mas sem brinquedo também, o que, pra mim, faz sentido, que toque que eu gosto, que toque que eu não gosto. E a gente ir se permitindo descobrir. Ninguém é obrigada a nada. Se eu também não quiser, tá tudo bem. Porque entra na história do limite de consentimento. Então, isso eu não quero e tá tudo bem. O autorrespeito também é extremamente importante. Aqui a gente teria tanto tema para abordar. Eu já ia puxar aqui o assunto de pompoarismo, mas é melhor a gente deixar isso para uma outra hora. Porque a gente precisa, sim, olhar para isso como até uma parte muito saudável, né? De saúde, realmente. Perfeito. Então, eu não vou puxar mais assuntos, porque senão a gente vai estourar muito nosso tempo. Mas, Rô, se você pudesse deixar uma mensagem final para quem está assistindo, o que você deixaria de mensagem? É isso, é a gente se abrir, a gente questionar, a gente se permitir, a gente entender que a sexualidade vai muito além do sexo e que a gente precisa trazer esse conhecimento para a nossa vida, para que a gente tenha
como sociedade, um desenvolvimento saudável de todas as esferas. Porque eu falo que o bem-estar sexual, ele impacta todos. Existem pesquisas que já correlacionam o bem-estar sexual com o mental. Coexistem. Se eu tiver uma ansiedade, uma depressão, eu vou ter queda de libido. Se eu ter queda de libido, e vice-versa. E aí impacta o emocional, o físico, o mental, o social, o relacional, o espiritual. Então, a gente precisa ter essa conversa clara, de uma forma informativa, séria, educativa, sabe? Para que a gente realmente se desenvolva, tenha uma sociedade mais saudável, com mais autoestima, com mais desejo, com mais prazer, com mais felicidade, né, gente? Exato. Porque falar disso dá felicidade, né? E onde as pessoas te encontram, Rô? Como elas te encontram? Hoje, meu Instagram é super difícil trabalhar com sexualidade, né? A gente é bloqueado o tempo todo ali. Mas eu tô como Roberta Pavon mesmo, meu nome e sobrenome no Instagram. Eu já tive podcast que eu te falei, mas eu tô sem ele agora no momento. Quem sabe uma hora eu volto. Mas então eu tô no Instagram, Pavon. Roberta Pavon, no Instagram. Aí, gente, segue lá para acompanhar a Rô. E no meu Instagram, Aline_Contreira. Me sigam lá. A gente sempre está postando coisas novas e trazendo mais cortes e tudo mais do nosso podcast. E as novidades, né, que a gente vai trazer por aí. Nossa, queria muito te agradecer, Rô. Obrigada pelo papo. Eu agradeço, eu amei. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Tô impactada aqui com o tema. E até a próxima. Muito obrigada até aqui. Tchau, tchau. Foi? E aí? Nossa, Mira, tem tanta coisa pra falar.